Flagrei meus filhos mimados humilhando um vendedor dentro da empresa. No dia seguinte, cortei tudo. Eu estava no corredor do 10º andar quando ouvi os gritos. Reconheci a voz do meu filho Ricardo antes mesmo de virar a esquina. O tom era de desprezo puro, aquele tipo de crueldade que faz o estômago revirar. Caminhei devagar até a sala de reuniões e o que vi pela fresta da porta me fez parar no lugar, com o coração batendo descompassado no peito. Ali estava meu filho, o homem que carreguei nos ombros quando criança, gritando com um rapaz jovem. O menino não devia ter mais que 20 e poucos anos. Segurava uma pasta velha com papéis amassados, vestia uma camisa social desbotada e calça que já tinha visto dias melhores. Estava de cabeça baixa enquanto minha filha Camila ria da roupa dele, fazendo comentários maldosos sobre o cheiro de ônibus que ele trazia. Ricardo pegou os papéis da mão do rapaz e jogou no chão, dizendo que gente como ele não devia nem passar na porta da Tavares Distribuições. Foi naquele momento que meu mundo desabou, porque eu vi em mim mesmo 40 anos atrás naquele menino. Fiquei ali parado, invisível para eles, sentindo cada palavra como uma facada no peito. Meus filhos tinham se tornado tudo aquilo que jurei nunca ser. Toda a minha vida construí essa empresa com suor, sangue e dignidade, sempre lembrando de onde vim, sempre respeitando cada pessoa que cruzava meu caminho. E agora, via meu próprio sangue cuspindo na cara de alguém que só queria uma chance. Naquela noite não consegui dormir. Quando o sol nasceu, eu já sabia exatamente o que precisava fazer, mesmo que me partisse ao meio. Meu nome é Elcio Tavares, tenho 65 anos, e hoje sou dono da Tavares Distribuições, uma das maiores empresas de alimentos do estado de São Paulo. Mas eu não nasci no Morumbi. Não tive berço de ouro nem sobrenome que abrisse portas. Nasci em Itaquera, zona leste de São Paulo, filho de um motorista de ônibus e de uma costureira que trabalhava de sol a sol para colocar comida na nossa mesa. Quando criança, acordava às 5 da manhã para ajudar minha mãe a pendurar roupa no varal antes de ir para a escola. Meu pai chegava tarde da noite, com as costas doendo de tanto dirigir, mas sempre arrumava um tempo para me ensinar que homem de verdade trabalha honesto e trata todo mundo com respeito. Não importa se é doutor ou gari. Essas palavras ficaram gravadas no meu peito como tatuagem. Aos 15 anos, comecei a trabalhar como ajudante numa distribuidora pequena no Brás. Carregava caixas que pesavam mais que eu, levava bronca do patrão, dormia em pé de tanto cansaço, mas cada centavo que ganhava era sagrado. Guardava metade para ajudar em casa e metade para um dia ter meu próprio negócio. Meu pai dizia que sonho sem sacrifício é só ilusão, e eu acreditei nisso como se fosse versículo da Bíblia. Passei 20 anos ralando, subindo degrau por degrau. Aprendi cada detalhe do negócio, desde conferir estoque até negociar com o fornecedor. Conheci minha esposa, Marlene, numa festa de igreja. Ela era professora, uma mulher simples e de fé, que me ensinou que sucesso sem caráter não vale nada. Nos casamos com o pouco que tínhamos, mas éramos felizes de verdade. Quando finalmente abri minha própria distribuidora, já tinha 35 anos e 2 filhos pequenos. Ricardo tinha 5. Camila tinha 2. Trabalhei feito um condenado para fazer a empresa crescer, mas sempre voltava para casa a abraçar meus filhos e agradecer a Deus por cada conquista. Marlene me ajudava com a contabilidade, cuidava das crianças, mantinha nossa casa cheia de amor, mesmo quando o dinheiro era curto. Os anos foram passando e a empresa foi crescendo. De uma distribuidora pequena no Brás, a Tavares se transformou numa potência. Contratei mais gente, abri filiais, fiz parcerias grandes. O dinheiro começou a entrar, mais do que eu jamais sonhei ter. Saímos de Itaquera, compramos uma casa no Morumbi, demos conforto para os nossos filhos. Mas nisso tudo, eu nunca esqueci de onde vim. Continuei tratando o faxineiro da empresa com o mesmo respeito que tratava o diretor. Continuei pagando o salário justo, dando oportunidade para quem tinha vontade de trabalhar. Minha mãe, que Deus a tenha, dizia que dinheiro muda o bolso, mas não pode mudar o coração. E eu me agarrei nisso. Marlene adoeceu quando os filhos já eram adolescentes. Câncer agressivo que a levou em menos de 2 anos. Antes de partir, ela segurou minha mão e pediu uma coisa só: que eu não deixasse o dinheiro estragar nossos filhos, que eu ensinasse a eles humildade e gratidão. Prometi a ela que faria isso,
com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a verdade é que falhei. Depois que Marlene se foi, mergulhei no trabalho para escapar da dor. Ricardo e Camila cresceram cercados de luxo, motoristas, cartões sem limite, viagens internacionais. Eu pensava que estava dando a eles o que não tive, mas o que eu realmente estava fazendo era criando monstros que eu nem reconhecia mais. Era uma terça-feira comum de março, quando tudo desmoronou. Cheguei cedo na empresa, como sempre faço. O prédio da Tavares Distribuições fica na Vila Olímpia, um edifício espelhado de 15 andares que eu construí com sangue e suor. Aquela manhã estava ensolarada, o tipo de dia que faz a gente agradecer por estar vivo. Subi direto para o meu escritório no 15º andar, cumprimentando cada funcionário pelo caminho. Dona Regina da limpeza, seu Joaquim da manutenção, a recepcionista Patrícia. Todos me conhecem, sabem que não sou daqueles patrões que passam reto sem olhar na cara de ninguém. Meu pai me ensinou que todo trabalho tem dignidade, e eu levo isso a sério. Por volta das 10 da manhã, desci para o 10º andar onde ficam as salas de reunião. Precisava pegar uns documentos que tinha esquecido no dia anterior. Foi quando ouvi os gritos vindos da sala de reuniões menor, lá no fundo do corredor. Vozes alteradas, tom agressivo. Meu coração apertou porque reconheci quem estava gritando. Caminhei devagar pelo corredor, sentindo aquele aperto no peito que a gente sente quando sabe que vai presenciar algo ruim. A porta da sala estava entreaberta. Parei ali, escondido, e espiei pela fresta. O que vi naquele momento me congelou por completo. Ricardo, meu filho, estava de pé com os braços cruzados e cara de nojo. Camila estava sentada na mesa, balançando a perna com aquela arrogância que eu vinha notando nela nos últimos anos. E no meio da sala, de pé, estava um rapaz jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, magro, negro, com uma pasta velha debaixo do braço e uma camisa social que já tinha visto dias melhores. O menino tentava explicar alguma coisa, mostrava papéis, mas Ricardo nem deixava ele terminar as frases. Ouvi meu filho dizer com aquele tom gelado que me arrepiou a espinha: "Você acha que a gente vai contratar serviço de qualquer moleque que aparece aqui? Olha pra você, cara, olha essa roupa. Você veio de ônibus, tá fedendo a ônibus lotado." Camila deu uma risada. Aquele tipo de risada maldosa, debochada, que corta a alma de quem ouve. Ela olhou pro rapaz de cima a baixo e disse: "Sério, de onde você tirou essa camisa? Da feira da madrugada? Pelo amor de Deus, a gente tem padrão aqui. A Tavares Distribuições não é para qualquer um, não." O rapaz abaixou a cabeça. Vi os ombros dele curvarem como se cada palavra fosse um peso sendo colocado nas costas. Ele tentou responder, a voz baixa, quase um sussurro: "Eu só queria uma oportunidade. Trabalho com manutenção preventiva, tenho referências boas e o preço que cobro é justo. Se os senhores pudessem pelo menos olhar." Ricardo deu um passo à frente e arrancou os papéis da mão do menino. Jogou tudo no chão, espalhando as folhas pela sala. "Você não entendeu? Não queremos seu serviço. Não queremos você aqui. Pessoas como você nem deveriam passar pela porta da nossa empresa. Agora pega esse lixo e sai antes que eu chame a segurança." Fiquei ali, paralisado, com o coração martelando no peito. Aquele rapaz se abaixou devagar, juntando os papéis do chão com as mãos tremendo. Camila continuou sentada na mesa, mexendo no celular como se nada daquilo importasse. Ricardo ficou ali, de braços cruzados, olhando o menino como se fosse algo sujo que precisava ser removido. Quando o rapaz se levantou, com os papéis amassados contra o peito, ele olhou para os meus filhos e disse, com uma dignidade que me partiu o coração: "Desculpa ter incomodado. Que Deus abençoe vocês." E saiu da sala cabeça baixa, passos lentos. Esperei ele passar pelo corredor e sumir na direção do elevador. Depois entrei na sala. Ricardo e Camila se viraram surpresos. "Pai, a gente não sabia que você estava aqui", disse Camila, mudando completamente o tom de voz como se fosse outra pessoa. Eu olhei para os dois. Meus filhos, meu sangue. Pessoas que eu coloquei no mundo e tentei criar com amor. E tudo que consegui ver naquele momento foram estranhos. Pessoas que eu não reconhecia mais. Senti uma dor no peito tão forte que pensei que fosse ter um infarto ali mesmo. "Que foi aquilo?", perguntei, tentando manter a voz firme. Ricardo deu de ombros. "Ah, apareceu um moleque aí querendo vender serviço. A gente dispensou."
Camila completou, recolocando o batom. É cada tipo que aparece aqui, pai. A segurança tinha que filtrar melhor. Saí daquela sala sem dizer mais nada. Voltei para o meu escritório, tranquei a porta e sentei na cadeira. Fiquei olhando pela janela, vendo a cidade lá embaixo, e as lágrimas começaram a descer sozinhas pelo meu rosto. Lágrimas de vergonha, de dor, de decepção. Passei o resto daquele dia trancado no escritório, incapaz de fazer qualquer coisa. Minha secretária, Dona Aparecida, uma senhora de 60 anos que trabalha comigo há 20, bateu na porta 2 vezes perguntando se eu estava bem. Fingi que sim, mas ela me conhece bem demais para acreditar. Quando a noite caiu e o escritório esvaziou, continuei ali sentado no escuro, olhando as luzes da cidade. E foi aí que as memórias começaram a voltar, uma atrás da outra, como ondas que não dão trégua. Me lembrei do dia em que fui procurar meu primeiro emprego de verdade, aos 15 anos. Saí de Itaquera de madrugada, peguei 3 ônibus até chegar no Brás. Estava nervoso, suando frio, com um papel na mão onde tinha anotado o endereço da distribuidora. Minha mãe tinha passado a noite inteira arrumando minha única camisa social, uma que era do meu pai, e ficava grande em mim. Quando cheguei na distribuidora, o dono, seu Mário, me olhou de cima a baixo. Eu era miúdo, magrelo, com cara de criança. Ele perguntou se eu aguentava carregar peso. Respondi que sim, que precisava trabalhar, que era esforçado. Seu Mário riu, mas não foi uma risada maldosa. Foi uma risada de quem reconhece fome de vencer no olhar de alguém. Você me lembra eu quando era moleque, ele disse. Tá bom, vou te dar uma chance, mas não vou pegar leve não, viu? Aqui é trabalho de homem. Aceitei na hora, com o coração quase saindo pela boca de tanta gratidão. Aquela chance mudou minha vida inteira. Agora, sentado no meu escritório, 45 anos depois, percebi que meus filhos tinham feito exatamente o oposto comigo. Eles tinham olhado para um menino que precisava de chance e cuspiram na cara dele. Tinham humilhado, diminuído, tratado como lixo. E a pior parte? Fizeram isso dentro da empresa que eu construí justamente porque alguém me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. Me lembrei também da minha esposa, Marlene, das últimas conversas que tivemos antes dela partir. Ela estava tão fraca, tão magra, mas os olhos dela ainda tinham aquele brilho de quem enxerga longe. Segurou minha mão com a pouca força que tinha e disse: Élcio, nossos filhos estão se perdendo. O dinheiro está subindo na cabeça deles. Você precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Eu prometi que faria. Prometi que não deixaria nossos filhos virarem gente ruim. Mas depois que Marlene morreu, eu me afundei no trabalho. Deixei os filhos crescerem sozinhos, cercados de privilégios que eu não sabia como controlar, e agora estava pagando o preço dessa omissão. Peguei o telefone e liguei para Dona Aparecida, mesmo sendo tarde. Ela atendeu no segundo toque. Seu Élcio? Aconteceu alguma coisa? Pedi para ela vir até meu escritório, precisava de ajuda. Quando ela chegou 20 minutos depois, ainda de roupa social, mas com cara de preocupação, contei tudo. Cada detalhe do que tinha visto naquela sala. Dona Aparecida me conhece desde que a empresa era pequena. Ela viu meus filhos crescerem, sempre me deu conselhos quando eu precisava. Ela escutou tudo em silêncio, com aquela expressão séria que só quem já viveu muito tem. Quando terminei, ela suspirou fundo e disse: Seu Élcio, com todo respeito, mas isso não é surpresa. Faz anos que a gente que trabalha aqui vê o comportamento dos seus filhos. Eles tratam os funcionários como se fossem inferiores. Ninguém fala nada porque são seus filhos, mas todo mundo sente. Aquilo caiu como um balde de água fria. Por que nunca ninguém me falou? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Dona Aparecida colocou a mão no meu ombro. Porque você é o patrão, seu Élcio. E também porque a gente via que o senhor já estava sofrendo depois que Dona Marlene se foi. Ninguém queria aumentar sua dor. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Depois perguntei se ela sabia o nome do rapaz que tinha sido humilhado. Ela disse que ia descobrir. 10 minutos depois voltou com a informação. Jonas Ferreira dos Santos, 23 anos, morador de Capão Redondo, Zona Sul. Trabalhava por conta própria com manutenção predial. Consegue o contato dele para mim? Pedi. Dona Aparecida olhou nos meus olhos e entendeu na hora o que eu estava planejando. Ela sorriu pela primeira vez naquela noite. Vou conseguir sim, seu Élcio. E posso dizer uma coisa?
A dona Marlene estaria orgulhosa do que o senhor está pensando em fazer. Passei a noite inteira acordado, sentado na varanda da minha casa no Morumbi, olhando o céu estrelado, conversando com Deus e com minha esposa, que já não estava mais aqui. Pedi forças, pedi sabedoria, porque o que eu estava prestes a fazer ia doer mais em mim do que em qualquer outra pessoa. Mas era necessário. Meus filhos tinham se tornado tudo aquilo que eu lutei a vida inteira para não ser. E se eu não fizesse nada agora, eu estaria traindo tudo que meu pai me ensinou, tudo que Marlene acreditava, tudo que construí com minhas próprias mãos. Quando o sol nasceu, pintando o céu de laranja, eu já sabia exatamente o que precisava fazer. Cheguei na empresa às 7 da manhã. O céu ainda tinha aquele tom roxo do amanhecer e o prédio estava quase vazio. Subi direto para o meu escritório e liguei para Dona Aparecida. Pedi para ela convocar uma reunião de emergência com Ricardo e Camila para às 9 horas. Reunião obrigatória, sem desculpas. Também pedi para ela localizar o Jonas. Queria conversar com ele antes de tomar qualquer decisão final. Dona Aparecida, eficiente como sempre, conseguiu o número dele em meia hora. Liguei pessoalmente. Ele atendeu na terceira chamada, com voz de quem acabou de acordar. Alô? Respirei fundo antes de falar. Jonas, aqui é Elcio Tavares, dono da Tavares Distribuições. Preciso falar com você. Pode vir aqui hoje de manhã? Silêncio do outro lado. Depois, hesitante. Senhor, se é sobre ontem, eu já entendi que não vou conseguir trabalhar aí. Não precisa... Jonas, cortei, mantendo o tom firme mais gentil. Preciso que você confie em mim. Vem aqui às 8h30. Eu garanto que vale a pena. Por favor. Ele concordou ainda desconfiado. Desliguei e fiquei ali esperando, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Às 8h20, Dona Aparecida me avisou que tinha um rapaz na recepção. Jonas tinha chegado antes do horário. Desci pessoalmente para buscá-lo. Quando cheguei na recepção, ele estava de pé perto da porta, com a mesma pasta velha debaixo do braço, vestindo a mesma camisa de ontem, obviamente a melhor que tinha. Quando me viu, seus olhos arregalaram. Senhor Elcio? Perguntou inseguro. Estendi a mão. Jonas, obrigado por vir. Vamos para o meu escritório? Ele apertou minha mão com força, mas dava para sentir que estava nervoso. Subimos em silêncio no elevador. No meu escritório, ofereci café. Ele aceitou, mas segurava a xícara com as duas mãos, como se precisasse de algo para se apoiar. Sentei na cadeira em frente a ele, não atrás da mesa. Queria que aquela conversa fosse entre dois homens, não entre patrão e possível funcionário. Jonas, eu vi o que aconteceu ontem, comecei. Ele abaixou a cabeça imediatamente, as bochechas corando de vergonha. Eu vi como meus filhos te trataram e quero que você saiba que eu jamais construí essa empresa para que funcionasse desse jeito. Ele levantou os olhos surpreso. Continuei. Eu cresci pobre, Jonas, muito pobre. Comecei a trabalhar com a sua idade, carregando caixa que pesava mais que eu. Sei o que é bater de porta em porta procurando oportunidade. Sei o que é ser tratado como nada. Vi as lágrimas começarem a se formar nos olhos dele. Senhor, eu só queria uma chance. Sou bom no que faço, trabalho direito, preço justo, mas todo lugar que eu vou, olham para mim e veem só mais um moleque da periferia tentando dar golpe. Eu não vejo isso, respondi. Eu vejo um rapaz trabalhador que teve coragem de vir aqui mesmo sabendo que podia ser rejeitado. E quero te fazer uma proposta. Jonas se inclinou para frente, atento. Eu quero te contratar. Não para fazer manutenção terceirizada, mas para trabalhar aqui dentro, diretamente comigo. Vou te dar um salário digno, benefícios completos e a chance de aprender o negócio por dentro. Se você trabalhar direito, vai crescer aqui. Essa empresa precisa de gente que conhece o valor das coisas. Ele piscou várias vezes, processando. Senhor, eu não entendo. Por que o senhor está fazendo isso? Porque alguém fez isso por mim há muitos anos atrás, respondi. E porque meus filhos precisam aprender uma lição. Mas isso não é sobre eles. É sobre você merecer uma oportunidade justa. Jonas colocou a mão no rosto e começou a chorar. Não aquele choro silencioso, mas o choro de quem segurou peso demais por tempo demais. Levantei, peguei uma caixa de lenços e coloquei na mesa ao lado dele. Deixei ele desabafar. Quando se acalmou, ele limpou o rosto e disse:
Minha avó sempre falou que Deus não abandona quem trabalha honesto. Eu estava quase desistindo, senhor. Juro que estava. Ontem, quando saí daqui, pensei em jogar tudo pro alto, mas agora... Agora você tem um emprego, completei. Começa segunda-feira, 8 horas. Dona Aparecida vai cuidar de toda a papelada. E Jonas, quero que você esteja presente na reunião das 9 horas de hoje. Vai entender tudo. Às 9 em ponto, Ricardo e Camila entraram na sala de reuniões. Vieram relaxados. Ricardo com aquele terno caro que ele adora, Camila com bolsa de grife e salto alto. Pararam na porta quando viram Jonas sentado à mesa, ao meu lado. "O que é isso?" perguntou Camila, franzindo a testa. Ricardo ficou vermelho na hora. "Pai, o que esse cara está fazendo aqui?" Indiquei as cadeiras. "Sentem." Meu tom não deixava espaço para discussão. Eles se sentaram, mas não tiravam os olhos de Jonas, que estava visivelmente desconfortável, mas se mantinha firme. "Ricardo." "Camila." Comecei com voz calma, mas firme. "Ontem eu presenciei algo que me envergonhou profundamente. Vi vocês dois humilhando este rapaz aqui, Jonas, de um jeito que me fez questionar tudo que tentei ensinar para vocês." "Pai, a gente só..." Ricardo tentou interromper. Levantei a mão. "Não. Agora vocês vão ouvir. Vocês pegaram os papéis dele e jogaram no chão. Riram da roupa dele. Disseram que ele fedia a ônibus. Trataram um ser humano como lixo." Camila cruzou os braços. "Pai, você não entende. A gente tem padrão aqui, não pode deixar qualquer um..." "Qualquer um?" Cortei, sentindo a raiva subir. "Jonas trabalha honesto. Procura oportunidade, tem referências. Exatamente como eu era quando tinha a idade dele. Vocês acham que eu cheguei aqui como? Vocês acham que eu construí essa empresa sendo o quê?" Silêncio. Ricardo desviou o olhar. Camila ficou pálida. "Vocês dois nasceram depois que eu já tinha vencido." Continuei. "Nunca passaram fome. Nunca pegaram 3 ônibus para chegar no trabalho. Nunca foram tratados como nada. E justamente por isso, viraram exatamente o tipo de gente que eu sempre desprezei." Ricardo se mexeu na cadeira, desconfortável. Camila olhava para baixo, mordendo o lábio, mas ainda não tinha visto arrependimento genuíno nos olhos deles. Só vergonha de terem sido pegos. Eu tomei uma decisão. Anunciei, olhando direto para os meus filhos. "A partir de hoje, vocês dois estão desligados dos cargos que ocupam na empresa." A sala ficou em silêncio absoluto por 3 segundos. Depois Ricardo explodiu. "O quê? Pai, você tá louco? Eu sou vice-presidente." "Era", corrigi. "Agora não é mais. Camila, você também está fora da diretoria de marketing. Seus cartões corporativos serão cancelados hoje mesmo. Os carros da empresa voltam para a garagem. As mesadas estão suspensas indefinidamente." Camila levantou da cadeira quase gritando. "Você não pode fazer isso. A gente trabalha aqui. A gente tem direitos." "Direitos?" Olhei para ela com uma calma que eu não sabia que tinha. "Vocês têm direitos quando merecem, e vocês dois não provaram nada além de arrogância e desrespeito. Essa empresa é minha. Construí com minhas mãos, e eu decido quem trabalha aqui." Ricardo bateu a mão na mesa. "Isso é ridículo. Você está fazendo isso por causa desse moleque?" Apontou para Jonas com desprezo. "Esse moleque", respondi com a voz subindo pela primeira vez, "tem mais caráter no dedo mindinho dele do que vocês dois juntos. E para sua informação, Jonas vai trabalhar aqui como meu assistente direto. Vai aprender o negócio comigo e vai ter todas as oportunidades que vocês dois desperdiçaram." Camila começou a chorar. Mas não era aquele choro de arrependimento. Era choro de raiva, de frustração por estar perdendo os privilégios. "Pai, você sempre foi tão bom com a gente. O que aconteceu? A gente não fez nada de tão grave assim." "Nada de tão grave?" Levantei da cadeira, sentindo 40 anos de trabalho duro pesarem nos ombros. "Vocês humilharam uma pessoa. Cuspiram na cara de alguém que só queria trabalhar. Fizeram exatamente o que fizeram comigo quando eu era novo. E o pior, fizeram isso dentro da empresa que eu construí justamente porque alguém me deu uma chance." Ricardo estava vermelho de raiva. "Sabe o que a gente vai fazer? Como a gente vai viver?" "Do mesmo jeito que todo mundo vive", respondi. "Trabalhando, procurando emprego, pagando contas, aprendendo o valor das coisas. Vocês têm diploma, têm saúde, têm mais oportunidade do que 90% do país. Se eu conseguir vencer vindo de Itaquera,
Vocês conseguem recomeçar vindo do Morumbi. Camila limpou as lágrimas com raiva. Isso é humilhação. Você está nos humilhando na frente dele. Apontou para Jonas. Não, corrigi. Eu estou ensinando. Ensinando o que eu deveria ter ensinado há muito tempo. Que todo ser humano merece respeito. Que dinheiro não te faz melhor que ninguém. Que caráter se constrói, não se herda. Jonas, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, finalmente falou com voz baixa, mas firme. Senhor Élcio, talvez eu não devesse estar aqui. Eu não quero causar problema na família do senhor. Virei para ele. Jonas, você não está causando problema nenhum. O problema já existia. Você só foi o espelho que mostrou para mim o que eu vinha fingindo que não via. Depois olhei de volta para os meus filhos. A reunião acabou. Vocês têm até o fim do dia para recolher seus pertences pessoais dos escritórios. Segurança vai acompanhar. E antes que perguntem, não, eu não vou voltar atrás. Ricardo se levantou com tanta força que a cadeira quase caiu. Você vai se arrepender disso. Vamos ver como você se vira sem a gente aqui. Saiu batendo a porta. Camila ficou mais um momento olhando para mim com uma mistura de raiva e tristeza. A mamãe ficaria horrorizada com o que você está fazendo, ela disse com veneno na voz. Aquilo doeu. Doeu como uma facada. Mas respondi com a verdade. Sua mãe, antes de morrer, me pediu para não deixar vocês virarem gente ruim. Eu falhei com ela enquanto estava viva. Não vou falhar agora. Camila saiu sem olhar para trás. Fiquei ali, de pé, sentindo o peso do que acabava de fazer. Jonas estava pálido. Senhor Élcio, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondi voltando a sentar. Você só precisa trabalhar honesto como sempre fez. O resto é comigo. Passei o resto do dia assinando papéis, reorganizando a estrutura da empresa, comunicando as mudanças para os outros diretores. A notícia correu rápido. O dono tinha demitido os próprios filhos. Alguns funcionários vieram falar comigo em particular, dizendo que estavam há anos esperando por isso. Outros ficaram em choque. Dona Aparecida entrou no meu escritório no fim da tarde com uma xícara de café. Colocou na mesa e disse, Seu Élcio, eu trabalho com o senhor há 20 anos, e hoje foi o dia que eu tive mais orgulho de trabalhar aqui. Sorri cansado. Obrigado, Aparecida. Mas não sei se fiz a coisa certa. Fez sim, ela respondeu com firmeza. Às vezes a gente precisa deixar as pessoas caírem para elas aprenderem a levantar sozinhas. O senhor não está abandonando seus filhos. Está salvando eles. Quando todos foram embora e o prédio ficou vazio, fiquei sozinho no meu escritório. Olhei pela janela para o céu já escuro, com as estrelas começando a aparecer. E pela primeira vez em anos, senti que tinha feito algo que Marlene aprovaria. As primeiras 2 semanas foram as mais difíceis. Ricardo e Camila me ligavam todos os dias, alternando entre súplicas e ameaças. Ricardo disse que ia processar a empresa. Camila implorou, chorou, disse que não tinha como pagar as contas. Eu mantive minha decisão. Jonas, por outro lado, chegava todos os dias às 7h30 da manhã, meia hora antes do horário. Dona Aparecida o pegou pela mão e ensinou tudo. Como funcionava o sistema, os fornecedores, os clientes principais, a logística. Ele absorvia tudo como esponja. Uma manhã, 2 semanas depois da reunião, Jonas bateu na porta do meu escritório. Entrou tímido, com um caderno na mão. Senhor Élcio, posso falar com o senhor? Claro, Jonas. Senta. Ele sentou, nervoso. Eu estava revisando os contratos de manutenção da empresa e percebi que a gente está pagando muito caro em alguns serviços que eu poderia fazer com metade do preço. Pedi para ele me mostrar. Jonas abriu o caderno com anotações detalhadas, comparativos de preço, cálculos. O menino tinha feito o dever de casa. Se a gente renegociar esses 3 contratos aqui, a empresa economiza quase 40 mil por mês. Fiquei impressionado. Em 3 semanas, ele já tinha identificado um problema que meus filhos nunca sequer olharam. Você tem certeza que consegue entregar a mesma qualidade? Tenho sim, senhor. Posso começar com um contrato pequeno para provar. Se não der certo, volta pro antigo. A confiança dele era genuína, não arrogante. Era a confiança de quem sabe fazer o trabalho. Tá bom, decidi. Vou te dar essa chance. Mas, Jonas, isso significa que você vai ter muito mais responsabilidade. Vai dar conta? Ele olhou nos meus olhos. Vou, senhor. O senhor me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. Não vou desperdiçar isso.
E não desperdiçou. Jonas entregou tudo o que prometeu e mais. Em um mês, já tinha economizado para a empresa mais de R$ 100.000. Os outros funcionários começaram a respeitá-lo. Ninguém ligava mais para a roupa simples ou para o jeito humilde. O trabalho dele falava mais alto. Enquanto isso, Ricardo e Camila estavam aprendendo na pele o que era viver sem o dinheiro dos outros. Ricardo tentou alguns empregos, mas nenhum pagava o que ele achava que merecia. Camila teve que devolver a bolsa de grife, vender o carro importado que tinha no nome dela. Um dia recebi uma ligação da minha cunhada, irmã de Marlene. Ela estava furiosa. Elcio, que história é essa de você ter expulsado seus filhos da empresa? Você enlouqueceu? Expliquei calmamente o que tinha acontecido. Ela não quis ouvir. Eles são seus filhos. Você tem obrigação de cuidar deles. A Marlene ficaria horrorizada. A Marlene me pediu para não deixar eles virarem gente ruim, respondi. É exatamente isso que eu estou fazendo. Você está sendo cruel e vingativo, ela acusou. Tudo isso porque eles foram rudes com um estranho? Todo mundo tem dia ruim. Não foi um dia ruim, expliquei. Foi quem eles se tornaram. E se eu não fizer nada agora, vou perder meus filhos de verdade. Ela desligou na minha cara. Mais tarde descobri que ela estava ajudando Ricardo e Camila financeiramente. Não me importei. Ela tinha o direito de fazer o que quisesse. 2 meses depois da reunião, numa sexta-feira à noite, eu estava saindo da empresa quando vi Camila esperando na porta. Ela estava diferente. Sem maquiagem pesada, com roupa simples, o cabelo preso num rabo de cavalo. Oi, pai, disse com voz baixa. Você tem 1 minuto? Indiquei um café na esquina. Sentamos numa mesa do fundo. Ela pediu só um copo d'água. Não tô com grana para café, admitiu com as bochechas corando. Pedi 2 cafés mesmo assim. Como você tá? Perguntei. Mal, respondeu com honestidade. Consegui um emprego numa loja de roupas. Ganho salário mínimo. Tive que sair do apartamento que você pagava e dividir um lugar com mais 3 meninas. Acordo às 6 da manhã, pego o ônibus lotado, fico o dia inteiro em pé. Fiquei em silêncio, deixando ela falar. Mas sabe o que é pior? Não é o dinheiro, é olhar no espelho e ver a pessoa que eu virei. Ontem uma cliente foi grossa comigo na loja, me tratou como se eu fosse idiota. E eu lembrei do Jonas, de como tratei ele, e senti uma vergonha tão grande que tive vontade de sumir. Estendi a mão por cima da mesa. Ela segurou, e as lágrimas começaram a cair. Pai, eu sinto muito, de verdade. Não é porque eu tô quebrada, é porque eu finalmente entendi. Eu era horrível. Eu e o Ricardo. A gente era tudo que você sempre lutou para não ser. E o Ricardo? Perguntei. Ele também entendeu? Ela balançou a cabeça. Ainda não. Ele tá com raiva. Diz que você foi injusto, que vai processar. Mas eu não aguento mais carregar esse peso. Eu só queria te pedir perdão. Levantei e abracei minha filha ali mesmo, no meio do café. Ela chorou no meu ombro como não chorava desde criança. Eu te perdoo, sussurrei, mas o caminho de volta não é fácil. Você precisa provar não para mim, mas para você mesma, que mudou de verdade. Eu sei, ela disse entre soluços, e eu vou. Juro que vou. 3 meses depois de ter cortado meus filhos da empresa, Jonas já era praticamente indispensável. Tinha assumido a supervisão de toda a área de manutenção e logística, economizando dinheiro e aumentando a eficiência. Os funcionários o respeitavam, não porque eu tinha ordenado, mas porque ele conquistou isso com trabalho. Uma tarde, Dona Aparecida me avisou que tinha uma visita inesperada. Era Ricardo. Meu filho estava na recepção, pedindo para falar comigo. Mandei subir. Quando entrou no meu escritório, quase não o reconheci. Ricardo tinha emagrecido, a barba estava por fazer. As roupas eram simples e amarrotadas. Não era mais aquele executivo arrogante de terno caro. Era um homem quebrado. Oi, pai, disse, ficando de pé perto da porta, sem saber se podia entrar. Indiquei a cadeira. Ele sentou, mas não me olhava nos olhos. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ele respirou fundo e começou. Eu vim pedir desculpas. Não porque tô duro, não porque preciso de dinheiro, mas porque finalmente entendi. Entendeu o quê? Perguntei, mantendo o tom neutro. Que eu era um lixo de pessoa, respondeu, e pela primeira vez levantou os olhos para mim. Estavam vermelhos, inchados. Passei 3 meses quebrando a cara no mercado de trabalho. Fui em dezenas de entrevistas.
Sabe o que descobri? Que eu não sei fazer nada de verdade. Meu currículo é bonito no papel, mas na prática eu nunca trabalhei de verdade na vida. Continuei escutando. Fui rejeitado em lugares que pagam metade do que eu ganhava aqui. E sabe por quê? Porque nas entrevistas, quando perguntam o que eu fiz na Tavares, eu não tenho resposta. Porque eu não fazia nada. Só ficava sentado numa sala, dando ordem para os outros, achando que era importante. Ele passou a mão no rosto, cansado. Consegui um emprego num atacado pequeno, fazendo estoque. Carrego caixa o dia inteiro. Ganho 2 salários mínimos. Acordo às 5 da manhã, chego em casa 10 da noite, exausto. E você sabe o que eu penso todo dia? O quê? Perguntei. Penso em você, na sua idade, fazendo isso. Fazendo isso para poder me dar uma vida melhor. E eu joguei tudo fora. Pior, joguei cuspe na cara de quem era igual você. Igual eu sou agora. Ricardo começou a chorar. Não aquele choro contido, mas um choro alto de desespero. Pai, eu encontrei o Jonas na rua semana passada. Ele estava de terno, saindo de um restaurante bom. Me cumprimentou com educação, me perguntou como eu estava. E sabe o que doeu mais? Ele não estava debochando. Ele estava sendo genuíno. E eu lembrei de como tratei ele. Joguei os papéis dele no chão, chamei ele de fedorento, disse que ele não prestava. Levantei da cadeira e fui até ele. Coloquei a mão no ombro do meu filho. Pai, Ricardo, eu não fiz o que fiz para te destruir. Fiz para te salvar. Eu sei, ele disse limpando o rosto. E funcionou, mas agora não sei o que fazer. Não sei como voltar a ser gente. Você já voltou, respondi. O fato de você estar aqui, reconhecendo seus erros, pedindo perdão, já mostra que você voltou. O resto é tempo e trabalho. Ele olhou para mim com esperança. Tem alguma chance de algum dia eu poder voltar? Não como vice-presidente, como qualquer coisa. Quero aprender de verdade, pai. Quero fazer valer a pena. Tem chance, respondi. Mas não agora. Você precisa provar para você mesmo primeiro. Continua trabalhando onde você está. Aprende a dar valor. Aprende a respeitar as pessoas. Quando você estiver pronto, a gente conversa. Ricardo acenou com a cabeça. Levantou e me abraçou. Foi o primeiro abraço genuíno que recebi dele em anos. Obrigado, pai, por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Quando ele saiu, sentei na cadeira e fiquei olhando pela janela. Senti um peso sair dos meus ombros. Meus filhos estavam finalmente entendendo. Doeu, mas valeu a pena. Naquela noite liguei para Camila e para Ricardo. Convidei os dois para jantar na minha casa no domingo. Disse que tinha alguém que queria que eles conhecessem direito. No domingo preparei eu mesmo o jantar. Nada fancy, só arroz, feijão, bife e salada. Comida simples, como minha mãe fazia. Quando Ricardo e Camila chegaram, ficaram surpresos ao ver Jonas sentado à mesa. Oi, Jonas disse, levantando para cumprimentá-los. Ricardo estendeu a mão primeiro. Jonas, eu te devo um pedido de desculpas enorme. O que eu fiz foi imperdoável. Jonas apertou a mão dele. Já está perdoado. Seu pai me ensinou que todo mundo merece segunda chance. Camila também pediu desculpas, com lágrimas nos olhos. Jonas a abraçou. Gente boa comete erros. O que importa é aprender com eles. Jantamos juntos os 4. Conversei sobre minha infância, sobre como meu pai me ensinou valores, sobre Marlene e o que ela acreditava. Ricardo e Camila escutaram em silêncio, absorvendo cada palavra. No fim da noite, antes deles irem embora, disse: Vocês dois estão no caminho certo. Continuem assim. E lembrem, família não é só sangue, é respeito, é caráter, é estar presente quando importa. 6 meses depois de ter cortado meus filhos da empresa, as coisas tinham mudado completamente. Jonas tinha se tornado meu braço direito de verdade. Não só no papel. Ele tinha ideias novas, energia e, principalmente, respeito genuíno por cada pessoa que trabalhava na Tavares. Ricardo continuava trabalhando no atacado, tinha sido promovido a supervisor. Camila tinha conseguido um emprego melhor numa agência de publicidade pequena. Nenhum dos dois ganhava o que ganhavam antes, mas estavam aprendendo o valor do suor. Numa tarde de sexta, convoquei uma reunião especial no auditório da empresa. Pedi para a dona Aparecida chamar todos os funcionários, todos os diretores, e também convidar Ricardo e Camila. Ninguém sabia do que se tratava. Quando o auditório estava cheio, subi no palco com Jonas ao meu lado.
O burburinho parou. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. Hoje eu quero fazer um anúncio importante sobre o futuro da Tavares Distribuições. Todos ficaram atentos. Alguns olhavam para Jonas, outros para mim, tentando adivinhar. Há 6 meses, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Removi meus próprios filhos dos cargos que ocupavam nessa empresa. Muitos de vocês viram. Alguns concordaram, outros acharam que eu tinha enlouquecido. Pausei olhando para a plateia. Vi Ricardo e Camila sentados na terceira fileira, tensos. Eu fiz isso porque essa empresa foi construída com valores: respeito, trabalho duro, dignidade. E esses valores não são negociáveis, não importa quem você seja. Jonas estava nervoso ao meu lado. Continuei. Nesse meio tempo conheci um rapaz que me lembrou por que construí tudo isso. Jonas Ferreira, um menino de 23 anos da Zona Sul, que só queria uma chance. Ele me mostrou que ainda existe gente que valoriza a oportunidade, que trabalha com honra, que trata os outros com respeito. Fiz um sinal para Jonas. Ele respirou fundo. Por isso, hoje anuncio que Jonas será promovido a diretor de operações da Tavares Distribuições. E mais do que isso, o silêncio no auditório era absoluto. Decidi incluir Jonas na minha herança. Ele receberá 15% das ações da empresa quando eu me for. Porque família não é só sangue, é quem honra os valores que construímos. Um murmúrio correu pela plateia. Jonas estava pálido. Olhei para a direção de Ricardo e Camila. Ricardo estava com os olhos arregalados, mas não com raiva. Com respeito? Camila tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas estava sorrindo. Depois da reunião, Ricardo veio falar comigo. Pai, eu só queria dizer que eu concordo com a sua decisão. Jonas merece. E eu vou passar o resto da vida tentando merecer também. Camila abraçou Jonas. Cuida bem da nossa empresa, ela disse. Ela merece alguém como você. Naquela noite, Jonas veio ao meu escritório. Estava visivelmente emocionado. Senhor Élcio, eu não sei o que dizer. Isso tudo é mais do que eu sonhei. Você merece, Jonas. E você sabe por quê? Porque você nunca pediu nada. Só trabalhou. Só respeitou. Só foi você mesmo. É isso que faz um homem de verdade. Minha avó não acredita quando conto, ele disse com um sorriso. Ela diz que é milagre de Deus. É mesmo, concordei. Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Você foi colocado no meu. Jonas saiu dali flutuando. E eu fiquei sozinho, pensando em Marlene. Olhei para a foto dela que fica na minha mesa. Consegui, amor. Finalmente consegui. Os meninos estão aprendendo. E encontrei alguém que vai continuar o que construímos. 1 ano depois de tudo ter começado, a Tavares Distribuições estava mais forte do que nunca. Jonas tinha implementado sistemas novos, cortado desperdícios, aumentado a eficiência. A empresa cresceu 20% no faturamento. Ricardo tinha voltado a trabalhar na empresa, mas não como vice-presidente. Entrou como analista júnior, reportando diretamente ao Jonas. E sabe o que mais me orgulhou? Ele aceitou sem reclamar. Trabalhava duro, chegava cedo, respeitava todo mundo. Camila tinha decidido continuar na agência de publicidade, mas fazia freelas para Tavares. Estava reconstruindo a vida dela do jeito dela, com dignidade e trabalho honesto. Uma tarde os 3 vieram ao meu escritório juntos. Jonas, Ricardo e Camila. Sentaram à minha frente e Jonas começou. Senhor Élcio, nós 3 tivemos uma ideia. Queríamos apresentar para o senhor. Pode falar, disse curioso. Ricardo puxou uma pasta. Pai, a gente quer criar um programa de estágio na empresa, mas não um estágio qualquer. Um programa voltado para jovens de periferia, de família pobre, que não tem oportunidade, igual o Jonas era. Camila completou. A gente daria treinamento, bolsa auxílio e depois contratação para quem se destacar. Seria um jeito de retribuir, de fazer o que você fez pelo Jonas virar algo maior. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Depois sorri. Vocês 3 pensaram nisso juntos? Sim, Jonas respondeu. Seu Ricardo e a Camila vieram com a ideia. Eu ajudei a estruturar. Então vamos fazer, decidi. Mas com uma condição. Vocês 3 vão gerenciar isso juntos. Vão ser responsáveis por cada estagiário, por cada resultado. Os 3 concordaram animados. Naquele momento, olhando para os meus 2 filhos e para o rapaz que tinha se tornado como um filho, senti que tudo tinha valido a pena.
O programa começou 3 meses depois. No primeiro processo seletivo, apareceram mais de 1.000 candidatos. Selecionamos 20, jovens de Capão Redondo, Itaquera, Grajaú, Brasilândia. Meninos e meninas que só queriam uma chance. No dia da apresentação dos estagiários, fiz questão de estar presente. Vi nos olhos daqueles jovens o mesmo brilho que vi no Jonas 1 ano atrás, o mesmo brilho que eu tinha 40 anos atrás. Um dos estagiários, um menino chamado Carlos, de 17 anos, se aproximou de mim no fim. Senhor Elcio, só queria agradecer. Minha mãe está chorando de felicidade em casa. Essa oportunidade vai mudar minha vida. Coloquei a mão no ombro dele. Carlos, você tem talento e disposição. O resto é com você. Trabalha honesto, respeita as pessoas e você vai longe. Ele saiu dali sorrindo de orelha a orelha. Jonas, que estava ao meu lado, disse: Senhor Elcio, o que o senhor fez por mim está se multiplicando. Isso é lindo. Não fui eu sozinho, respondi. Foi você que provou que valia a pena. Foi o Ricardo e a Camila que aprenderam e quiseram retribuir. Foi tudo junto. Naquela noite, sentado na varanda da minha casa, olhando as estrelas, conversei com Marlene como sempre faço. Amor, acho que finalmente acertei. Os meninos mudaram de verdade. A empresa está fazendo diferença na vida de gente que precisa. E tudo isso começou com uma dor necessária. Senti o vento bater no rosto, suave. E eu sabia, no fundo do coração, que ela estava orgulhosa. 2 anos depois do dia em que flagrei meus filhos humilhando o Jonas, a vida tinha mudado completamente. O programa de estágio já tinha formado 60 jovens. Desses, 40 tinham sido efetivados na Tavares. Alguns tinham ido trabalhar em outras empresas, mas todos saíram preparados com dignidade e oportunidade. Jonas tinha se casado com uma moça incrível chamada Ana, enfermeira que conheceu num evento da empresa. Eles moravam num apartamento que ele comprou com o próprio salário. Me convidou para ser padrinho do casamento. Chorei feito criança na cerimônia. Ricardo tinha sido promovido a gerente de logística. Provou com trabalho que merecia. Tinha namorada fixa, uma professora que conheceu no curso de inglês que começou a fazer. Dizia que queria ser um homem que ela se orgulhasse. Camila tinha aberto a própria agência de publicidade. Pequena, mas honesta. Atendia a Tavares como cliente, mas também outros. Tinha se reconciliado consigo mesma, dizia ela. Aprendeu a viver com menos e ser mais feliz. Numa tarde de domingo, resolvi fazer um almoço em casa. Chamei Ricardo, Camila, Jonas e Ana. Preparei a comida eu mesmo, como gosto de fazer. Feijoada, como minha mãe fazia. Sentamos todos à mesa, rindo, conversando, contando histórias. Olhei para cada um deles e senti o peito apertar de emoção. Queria falar uma coisa. Comecei e todos ficaram em silêncio. Há 2 anos tomei a decisão mais difícil da minha vida. Cortei meus filhos de tudo que eles conheciam. Muita gente me chamou de louco, de cruel, mas olhando para essa mesa hoje, eu sei que fiz certo. Ricardo segurou a mão da namorada. Camila limpou uma lágrima. Jonas olhava para mim com gratidão. Eu construí a Tavares Distribuições com as mãos. Mas o verdadeiro legado não é o prédio, não é o dinheiro, não são as filiais. É vocês. É saber que criei ou ajudei a criar pessoas de caráter. Pai, Ricardo falou com voz embargada, obrigado por não desistir da gente, por ter coragem de fazer o que era certo, mesmo doendo. Camila completou. Você salvou a gente, pai. Salvou a gente de nós mesmos. Jonas, que já era parte da família, disse: Senhor Elcio, o Senhor mudou minha vida. Mas mais que isso, o Senhor me mostrou que ainda existe gente boa nesse mundo. Gente que faz o certo mesmo quando custa caro. Levantei o copo de suco. Um brinde, não ao sucesso, não ao dinheiro, mas à família. A família de verdade que se constrói com respeito, trabalho e amor. Todos ergueram os copos. A família, repetiram em coro. Depois do almoço, fiquei sozinho na varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Peguei a foto de Marlene, que sempre carrego na carteira. Olhei para ela e sorri. Conseguimos, amor. Os meninos estão bem. A empresa está forte. E o mais importante, a gente está fazendo diferença. Está mudando vida, exatamente como você queria. Coloquei a foto de volta na carteira, senti o vento suave no rosto e fechei os olhos.
Lembrei da minha infância em Itaquera, do meu pai me ensinando a ser homem de verdade, da minha mãe costurando até tarde da noite, do dia que conheci Marlene, do dia que abri minha empresa, do dia que me tornei pai. E lembrei também daquele dia terrível em que vi meus filhos humilhando o Jonas. O dia que mudou tudo. Se me perguntarem se eu faria tudo de novo, a resposta é sim. 1000 vezes sim. Porque às vezes o amor verdadeiro dói. Às vezes, para salvar quem a gente ama, a gente precisa deixar eles caírem. Precisa deixar eles sentirem na pele o que é a vida real. Não fui um pai perfeito. Cometi erros, dei luxo demais, protegi quando deveria ter ensinado a lutar. Mas quando vi que tinha errado, tive coragem de consertar. E isso é o que importa. A Tavares Distribuições vai continuar crescendo. O programa de estágio vai ajudar centenas de jovens. Meus filhos vão criar suas próprias histórias, suas próprias vitórias. E Jonas, aquele menino que apareceu na minha empresa com uma pasta velha e um sonho, vai continuar provando que caráter vale mais que sobrenome. Quanto a mim, vou continuar trabalhando, continuar ensinando, continuar honrando a memória do meu pai, da minha mãe, da Marlene. Continuar sendo exemplo de que não importa de onde você vem, importa quem você é. E quando chegar minha hora de partir, quero ir em paz, sabendo que deixei mais do que uma empresa. Deixei valores, deixei exemplos, deixei um mundo um pouquinho melhor do que encontrei, porque no fim é disso que se trata. Não é sobre acumular, é sobre plantar. Plantar dignidade, respeito, oportunidade e ver essas sementes crescerem em outras pessoas. Abri os olhos, olhei para o céu já escuro, com as primeiras estrelas aparecendo, e agradeci. Agradeci cada dor, cada lágrima, cada decisão difícil, porque todas elas me trouxeram até aqui. E aqui, com minha família reunida, com minha empresa fazendo diferença, com jovens tendo chance de crescer, aqui é exatamente onde eu deveria estar. O legado de um homem não se mede em dinheiro. Se mede em quantas vidas ele tocou, quantas pessoas ele ajudou a levantar, quanto amor ele espalhou pelo caminho. E eu, Elcio Tavares, filho de motorista de ônibus e costureira, menino de Itaquera que virou empresário, pai que quase perdeu os filhos, mas teve coragem de salvá-los, posso dizer com orgulho: meu legado vai ficar, porque família é quem fica quando tudo passa. Família é quem aprende, quem cresce, quem respeita, e eu tenho uma família linda, de sangue e de coração. E isso não tem preço.